I pledge this morning to Him with all my heart Eu prometo esta manhã a Ele, de todo o coração, that by His help and by His grace, que pela sua ajuda e pela sua graça, I pray that I'll seek daily, without ceasing, eu rogo que eu busque diariamente, sem cessar, until I feel every one of these requirements flowing into the little statue of mine. até que sinta cada uma destas exigências fluindo nesta minha pequena estatura, So I can be a manifestation of the living Christ. até que eu possa ser a manifestação do Cristo vivo. Boa noite a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus por mais esta oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui juntos, mais uma vez, para termos um tempo em torno da palavra. Quando nós agradecemos por esta oportunidade, é porque realmente temos razões para agradecer, porque num tempo como este, Deus ainda nos concede estarmos aqui para meditarmos em torno da palavra, pensarmos naquilo que Deus tem feito por nós, nas promessas para esta hora e, com certeza, para também agradecermos por tudo aquilo que Ele tem cumprido em nossas vidas. Está aqui conosco hoje o irmão Sérgio. Boa noite, irmão Sérgio. Boa noite, irmão Fernando. Boa noite, meus amados irmãos. Que Deus, dessa feita, também possa nos abençoar com a sua palavra. Amém. Nós vamos tomar aqui como um texto, amados irmãos, para extrairmos aqui uma meditação, e o texto se encontra em Provérbios, capítulo 18, versículo 10, onde diz assim: Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Nós, enquanto meditávamos aqui, estávamos pensando nesta palavra retiro, ou em algumas traduções, refúgio. Eu creio que todos nós já experimentamos aquela sensação de estarmos em um dia talvez chuvoso, e talvez ali enquanto andamos pela rua, caminhamos, de repente nos deparamos com uma forte tempestade. E a primeira coisa que nós procuramos é um refúgio, um lugar para nós escondermos, um lugar para nós abrigarmos, até que aquela tempestade possa passar. E ao encontrarmos este lugar de refúgio, não tem como não termos outro sentimento, senão um sentimento de gratidão, em saber que encontramos um lugar para ficarmos abrigados até que aquela tempestade passe. E eu creio que quando pensamos aqui nesta Escritura, e o Espírito Santo vivifica esta Escritura para nós, nós podemos multiplicar isto por milhões de vezes, talvez, o sentimento, a gratidão, a sensação no coração de cada irmão, de cada irmã, quando nós podemos entender que neste tempo Deus tem provido um refúgio para nós, um lugar para que nós possamos estar abrigados, um lugar onde nós, de fato, podemos estar guardados, salvos de todo o perigo desta hora que estamos vivendo. E eu creio que convém até chamar sua atenção para algo aqui tremendo, que Salomão escreveu dizendo: Torre forte é o nome do Senhor. Qualquer um, irmão Sérgio, pode, ao ler esta Escritura, dizer assim: Torre forte é o nome do Senhor. Mas olha como que a Bíblia é um livro que realmente, dizia o profeta, é um livro profético. E que exige uma revelação para compreender. Qual é o nome do Senhor? As pessoas podem dizer, repetir, Torre forte é o nome do Senhor. Mas qual é o nome do Senhor? Só de nós pararmos um pouco aqui para meditarmos nisto, não tem como não termos um sentimento de gratidão em nossos corações, em saber que Deus tem revelado este nome para nós neste tempo. Sim. E nós podemos, sem sombra de dúvida, dizer que o nome do Senhor é o nome do nosso esposo, o Senhor Jesus Cristo. Verdadeiramente, Ele é o nosso Senhor, né? Sim. Porque o profeta, até mesmo numa mensagem, ele disse: como que muitos querem Ele, muitos digam o seu nome, muitos
Eu estava pensando, irmão Fernando, como as pessoas acham, como as pessoas vão até uma igreja, vão a um determinado lugar e adoram a Deus de uma forma, né? Sim. De uma forma precisando, querendo das bênçãos de Deus, querendo até um refúgio. Sim. Mas como encontrar esse refúgio se ele não é o Senhor daquela pessoa? Exatamente. Né? Como o profeta disse, ele quer ser o nosso Deus, ser o nosso Salvador, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso curador, mas ele quer nos guiar. Claro, ele quer ser o nosso Senhor. Quanta coisa ele fez por nós. Imagina alguém tomando tudo que ele fez e agora não quero que o Senhor me guie, não. Eu vou para onde eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser. Eu acho que é por aí. As pessoas, infelizmente, não têm essa revelação do nome, né? do quão poderoso é esse nome, porque quando nós temos essa revelação, nós descansamos nele. Claro. Senhor, guia-me. Senhor, conduza-me. Eu quero estar mesmo em tempo de tempestade, em tempo de problemas, eu quero estar tranquilo. Claro, e aqui a própria Escritura já responde, né? Ela diz, para esta torre Sim. de segurança, para este refúgio, o justo vai correr. Correrá, justamente. Então não é um lugar que é acessível para qualquer pessoa, não é um lugar que está disponível para quem quer, quem corre, para quem busca apenas por si mesmo, mas é um lugar que alguém tem que ser guiado para encontrar. Então num tempo como este em que nós estamos, em que nós sabemos que muitas profecias estão se cumprindo, e nós estamos aqui às portas da nossa saída, na iminente saída aqui da Senhora eleita, Sim. Não tem como nós ignorarmos que quem nos guiou para este lugar de refúgio, de segurança, foi o próprio Senhor. E isto não tem como também nós desprezarmos aqui a nossa eleição, a nossa predestinação, porque de nada adiantaria nós buscarmos o refúgio em outro lugar que não fosse no único lugar provido por Deus, que é em Cristo. Justamente. Eu creio que o profeta irmão Brana, na mensagem O Arrebatamento, né, ele até toma aquela escritura de Salmos capítulo 27, para basear ali aquele sermão, aquela mensagem, e ele toma ali os Salmos 27, onde o próprio salmista diz que no tempo da adversidade, Deus o esconderia no seu pavilhão. Isso. Então tem um lugar, e nós sabemos que não se trata hoje de um lugar físico, geográfico, mas tem um lugar, tem uma dimensão onde estes justos desta hora estão sendo escondidos, estão sendo guardados. E é uma dimensão. Isto, para nós, realmente tão claro, porque se é uma dimensão, então significa que aquela pessoa pode estar caminhando com outras pessoas, mas ela está como João. Ela ouviu alguém lhe chamando, dizendo, suba aqui, subi cá. E ao subir, já há um arrebatamento para uma outra dimensão, que é a única dimensão de segurança. Justamente. Eu creio, irmão Sérgio, prezados irmãos e irmãs, o profeta irmão Brana, quando ele prega aquela mensagem véu adentro, o profeta irmão Brana ali, ele faz uma aplicação tão tremenda quando ele diz que esta dimensão, onde é segura, é na glória da Shekinah. Sim. E não adiantava nada ali no Velho Testamento, quando o templo ali estava acessível, se alguém entrasse só no pátio exterior ali, era um bom lugar para se estar. Mas não era o lugar ainda. Sim, mas aquela pessoa ainda estava dependendo do sol natural, e se chovesse ali, ela não estava guardada, porque ela estava ali diante de algo que era ainda exterior. Quando aquela pessoa ela acessava o segundo átrio, era um lugar melhor do que o átrio exterior. Mas, diz o profeta, ela também estava na dependência de uma luz artificial, que era a luz dos castiçais ali, e o sacerdote tinha que estar sempre armazenando azeite, e o profeta diz que em alguns momentos aquela luz também, ela apagava-se, porque era necessário uma manutenção naquela luz, mas quanto àquela dimensão, além do véu, que era na glória da Shekinah, tinha uma coluna de fogo ali, que não se apagava.
Ali tinha uma dimensão onde a vara de Arão, mesmo ressequida, ela ao adentrar naquela dimensão, ela floresceu e frutificou. E o profeta disse, aquela dimensão é a prova de som. Então o lugar onde Deus tem nos guardado nesta hora, guardado cada um dos seus filhos nesta hora, é nesta dimensão a prova de som. Justamente. E o profeta disse, se há prova de som, as coisas que estão acontecendo no mundo não te influenciam mais. Você não está atemorizado, você não está preocupado, você não está com medo de se algo vai falhar. Não, você já tem que estar dentro desta glória da Shekinah, onde há um poder de transformação. Sim, eu até citei aqui, irmão Fernando, sobre quando nós somos guiados, né, por essa torre forte, nós estamos tranquilos. Sim. Eu quero só colocar isso bem aqui. Perfeito. Porque não é tranquilo em não estarmos preocupados, num certo sentido, de alcançarmos cada dia mais esse lugar, não é? Porque nós precisamos alcançar isso, mas é tranquilos no sentido de que nós estamos seguros. Sim. Né? O próprio Jesus, o senhor citou isso, nós conversando antes ali, o próprio Jesus, ele sempre disse, o senhor falou, foi depois da ressurreição, né? Que ele sempre dizia, ó, não temais, não temais. Eu posso até ler isso aqui, é bom, para ficar bem marcado o profeta Ibon Brana, dentro desse contexto aqui que o irmão Sérgio citou, na mensagem Redenção pelo Poder, no parágrafo 99, o profeta cita, eu creio que é Salmos 46, onde diz assim, Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro bem presente em tempo de angústia. O profeta diz, eu espero que você veja isto. Então, o profeta está chamando a nossa atenção para quem é o nosso refúgio. Sim. Quem que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia? Aqui está dizendo, Deus é o nosso socorro. Eu creio que em Salmos, ainda capítulo 46, o próprio salmista ali diz, ainda que a terra mude de lugar, ainda que os mares movam-se, ainda que tudo possa, vou colocar uma expressão aqui, ainda que tudo vire ao avesso. Sim. Davi estava muito seguro ali, o salmista, eu creio que seja Davi, disse assim, isso não vai importar, porque Deus é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza. Sim. E essa fortaleza é algo que ela não pode ser abalada, ela não pode ser de certa forma, influenciada por nada que aconteça, ainda que sejam coisas desse tipo, a terra mudar de lugar. Eu quero continuar o parágrafo, então o profeta diz assim, eu gosto demais disto. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, todos nós amamos isso. O profeta dizendo, depois que Jesus ressuscitou dos mortos, suas palavras foram constantemente, não temais, não tenha medo. Mas o mundo está tão estranho, crises e tantas coisas estranhas bem diante de nós, não temais. Por que não temer? Tem uma presença. Sim, sim. Tem alguém que está dizendo, não temas. Isso. E o profeta diz assim, este é o problema da igreja hoje. Morre de medo de cometer uma falha. Como pode você falhar quando você está em Cristo? Você não pode falhar. Você tem vida eterna. Todos os demônios do inferno não podem abalar você. Que expressão tão gloriosa. Como não estar tranquilo, né? Nesse refúgio, como não estar tranquilo com essa palavra tão maravilhosa que Deus tem colocado diante de nós. Temer o quê? Sim. A própria Bíblia, se eu não estou enganado, é Tiago que fala, né, para nós não temermos aquele que pode fazer alguma coisa com essa carne, mas temer aquele que pode matar a alma. Agora, ele que é o nosso refúgio, ele que desceu da sua glória, ele que morreu por nossos pecados, pela nossa incredulidade, pelas nossas enfermidades, tudo que ele ama fazer é justamente nos proteger e nos manter, né, irmão Fernando, debaixo das tuas asas, de nos manter
debaixo dos seus mandamentos, nos manter debaixo das suas promessas. Sim. Agora, alguém precisa ter uma certeza, quem é esse Senhor, né? Quem é esse refúgio? Alguém precisa ter revelação, e é o que ele tem nos dado. Exatamente, é por isso que hoje, aqueles que têm recebido a revelação da hora e sabem que o anjo forte, que é Cristo, e Cristo é revelado em sua própria palavra, ele tinha que descer para quê? Para nos apontar que ele é o nosso refúgio. É por isso que a palavra, quando a palavra realmente ela se torna para nós uma realidade, ela nos mostra que aí está a segurança. Sim. Porque Jesus mesmo disse que os céus podem passar, terra pode passar, mas ele disse, as minhas palavras jamais, elas não podem passar. Justamente. E se nós entendemos que nós somos parte desta palavra, isto é um refúgio para nós. Sim, sim. Isto é um lugar de segurança para nós. Sim. De saber que tudo que o homem construiu vai cair. Tudo vai cair. Eu fico aqui agora chamando a sua atenção, me vem à mente, quando os espias eles vão ali até Jericó para fazerem ali um levantamento daquela cidade, quando o exército de Deus iria passar por ali e destruir aquela cidade. E Raabe, que a Bíblia, lá em Hebreus 11, diz Raabe, a meretriz. Ou seja, Deus, a graça de Deus cobriu aquilo que Raabe era. Porque Deus estava olhando para ela com um olhar de perfeição. Mas o que Raabe fez? Ela deu guarida aos espias. Ela abriu a sua casa. Sim. Ela escondeu os espias. Ali foi um refúgio para os espias. Porque Raabe sabia que o exército de Deus iria passar por cima daquela cidade e não iria sobrar nada. Mas o que foi que os anjos ali, aqueles espias, o profeta diz, aqueles pregadores, eles disseram para Raabe, depois que ela acatou quem é que estava ali, ela entendeu o que eles estavam fazendo ali. Ela quis um sinal de que ela não seria realmente destruída e morta com os demais. Eles disseram, você vai expor o sinal então. Coloca um cordão vermelho aí na sua janela, porque quando o exército estiver passando por aqui, a sua casa vai ser poupada. Então a casa de Raabe foi poupada, se tornou um refúgio depois que ela aceitou os enviados de Deus. Por isso que receber esta mensagem, receber os enviados de Deus, receber o enviado de Deus para esta hora, aqui tratando do profeta desta hora, isso nos dá muita segurança de saber que ele nos apontou a saída para nós não sermos mortos. Exponha o sinal. Justamente. Exponha um cordão vermelho ali na janela, porque a morte vai passar, mas a sua casa vai ser poupada. Raabe, eu posso fazer um quadro aqui, irmão Sérgio. Raabe, ela não estava atemorizada quando a morte estava passando em Jericó. Sim. Ah, mas Raabe, por que você está tranquila? Eu tenho uma palavra. Eu estou descansada naquela palavra. E hoje, o que nos traz esse descanso? É a palavra. Sim. Porque, no sentido espiritual, a morte já está passando. A morte já está galopando, está matando tudo. Mas nós estamos confiados em quê? Na palavra. Expõe o sangue, a vida. São dois poderes que andam junto, né? Assim como o poder de Deus também, o irmão Bernardo prega, o poder de Deus para transformar. Exatamente. Assim como o poder de Deus, aquele que está nos guiando, nos mantendo na palavra, mantendo as nossas famílias, né? Mantendo a nossa casa. Assim como esse poder já está aqui, Satanás também, né? Com o seu poder também, ele já está trabalhando, ele já está procurando o que ele fazer. Eu tenho alguns parágrafos aqui, irmão Fernando, justamente o irmão Brana mostrando isso. Deus, eu preguei um tempo atrás aqui sobre as leis de Deus. Tudo o que acontece é uma lei de Deus. Qual lei? Qual lei que nós podemos falar hoje assim, ó, esta é uma lei que ela permanece, ela se cumpre? Dos homens nenhuma. Né? Como as pessoas têm dificuldade, como os profissionais têm dificuldade com as leis dos homens. Mas a lei de Deus, ela é maravilhosa. É perfeita. Né? O que ele determinou vai acontecer. Até abri uma escritura aqui,
Foi Deus que determinou tudo que está acontecendo. Claro. Ele que determinou o fim. Até um parênteses aí, irmão Sérgio. Eu creio que isso aí nos ajuda a entender muitas coisas. Sim. Porque talvez seja até natural do ser humano, das pessoas, sempre buscarem a melhoria. Então, nós sabemos que as pessoas elas querem que este mundo melhore. Porque talvez seja da própria condição humana isso. E pensando do ponto de vista humanístico, seja até legítimo. Sim. Melhorar. Mas assim, nós como cristãos, que sabemos que há uma palavra que foi dita a esse respeito, Sim. acerca desta hora, Sim. e a palavra é o que? O que pode ser movido, será movido. Será movido. Daniel, Justamente. quando ele teve a visão dos reinos gentílicos caindo, ele viu uma pedra cortada sem mãos vindo e descendo e batendo no dedão da estátua. Sim. E a estátua tombou e se esmiuçou. Então, nós, com este olhar profético, entendendo o que está acontecendo agora, tem como nós esperarmos melhoria para esta terra? Não. Não tem Porque o profeta mesmo. Irmão Brana, quando ele prega dores de parto, ele diz que o velho sistema tem que morrer. Sim. Para quê? Para que nasça o outro. Então, este mundo vai morrer. Sim. Todos os sistemas levantados pelo homem vão falir. Tudo vai falir. Tudo que o homem levantou, edificou, porque tudo que o homem tem levantado e tem edificado sempre tem sido para fazer algo ali que o distancia mais de Deus. Sim. Esta é a natureza humana do homem caído. Mas o que Deus está tratando com essa terra nesta hora? Ele está mostrando que não vai adiantar. Tudo que for edificado vai ser derribado. Não vai restar nada. Então nós estamos olhando para este reino humano aqui, gentílico, que está caindo, ou nós estamos olhando para aquela visão de Daniel que diz que quando tudo estivesse caindo, aquilo houve uma poeira daquela estátua que caiu. Mas ele viu o quê? Ele viu um outro reino vindo. Sim. Qual é o reino que ele estava vendo? Ele estava vendo um reino que é o reino eterno. Cristo sendo edificado em nossos corações. Que não pode ser abalado. Que não pode ser abalado, que não pode ser movido. Sim, então, sim. qual que é o nosso refúgio? As pessoas, às vezes, elas se refugiam. Agora eu vou ter um emprego melhor. Agora eu vou morar num lugar melhor. Tudo isso é legítimo. Sim. Agora eu creio que a economia vai melhorar. Não estamos dizendo que isso não seja legítimo. Isso. Mas como cristãos, nós não podemos ser nécios de pensar que as coisas que estão bem diante de nós nesta hora são por acaso, são coincidência. Não é coincidência as coisas que estão acontecendo. Justamente. São desenrolar de um plano profético para que tudo possa ruir. Porque esta é a profecia. Sim. Mas nós temos recebido um reino, disse Paulo, que não pode ser abalado. Justamente. Olha aqui para você ver, Oséias. Eu gosto dessa escritura justamente por causa disso. Sim. Tudo que está acontecendo foi determinado por Deus, né? Sim. Aí nós poderíamos pensar, mas nós aqui no meio, só que Ele é o nosso refúgio. E ele já tem trago para nós uma guarida, Ele já tem trago para nós o escape, né? Oséias 6 está escrito assim: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Eu posso tomar isso aqui e colocar no nosso tempo o que está acontecendo. Foi ele que disse que isso aconteceria, é palavra de Deus, é profecia se cumprindo, né? Sim. É os eventos modernos sendo esclarecidos pelas profecias, é tudo acontecendo. Foi Deus quem determinou tudo. Sim. E nós aqui no meio. Mas tranquilos, porque nós estamos escondidos. Ou seja, uma Raabe em meio a tantas lutas, a tanta guerra ali, a tanta disputa, alguém espada para lá e para cá, mas ela tranquila. Poupada. Né? Aonde nós estamos também. Aí ele continua dizendo aqui, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida e ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Ele determina a destruição, o fim do mundo, as coisas que vão acontecer, mas contanto que nós estejamos livres. Afinal de contas, somos a sua esposa. Eu creio que essa escritura nós poderíamos até também aqui
conectá-la com Joel capítulo 2, né? Sim, sim. Que quando Joel ali, ele viu aquela visão, Joel capítulo 1, ele tem a visão de 4 animais destruidores vindo e destruindo toda a lavoura. E Joel, então, ele disse: vinde, anunciais a todas as pessoas para que elas saibam que algo terrível está acontecendo nesta lavoura. Isso é Joel capítulo 1, mas quando vamos até Joel capítulo 2, ele começa a anunciar o quê? Espere, eu vejo uma restauração vindo. Eu vejo que vai vir um ensinador de justiça. Tem uma promessa, eu vou restituir. O que é Deus mostrando? Eu tenho uma lei. Vai ter que ter um ciclo de morte passando. E aparentemente aquilo não vai ser reedificado. Mas espere aí, que a minha palavra é um refúgio. Eu vou tornar a reedificar a minha igreja. Porque tudo isso estava falando de quem? Da igreja do Deus vivo. Sim. E com um olhar, às vezes, fora do foco, a pessoa pensa que nós estamos derrotados. A pessoa que não é espiritual nesta hora, ela não vê saída para nada. Porque ela está se comportando como Geazi. Ela só vê os sírios cercando, problemas acumulando e tantas coisas estranhas acontecendo. E o que Geazi fez? Ele ficou desesperado. Quem sabe até temendo. Temendo o que pela nós vamos própria fazer? vida. Olha o que está acontecendo. Isso. E como que estava Eliseu no quadro ali? Ele estava preocupado. Eu creio que Eliseu até dormiu aquela noite tranquilo. Ao amanhecer o dia, ele tranquilamente. Ele falou: Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. Abra os olhos desse moço para que ele possa ver que há mais conosco do que com eles. Que nós não fomos predestinados para ser consumidos por estes sírios. O Senhor tem nos colocado em um lugar de segurança, num refúgio. E os sírios nem podiam ver Eliseu e nem Geazi. Eles estavam cegados. Justamente. Veja se não é, irmãos e irmãs, o mesmo quadro nesta hora. Justamente. Tantas coisas estranhas, esses 200 milhões de demônios. O profeta Irmão Branham diz na mensagem A Festa das Trombetas: mais 200 milhões de demônios, além dos que já estavam trabalhando aí soltos nesta hora. E Deus nos deixaria aqui, desamparados, desabrigados? Não. Tem um esconderijo. Mas esse esconderijo, como nós dissemos, é uma dimensão onde nós estamos aqui, trabalhando, estudando, dirigindo. Nós não estamos morando lá numa gruta, lá na mata, escondidos, não. Nós estamos aqui. Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então nós estamos trabalhando, os filhos estudando, e nós estamos, às vezes, aparentemente expostos a muitos perigos, aparentemente. Mas tem o pastor Vanderlei sempre usa uma expressão que é redoma, né? Tem uma redoma. Nós estamos guardados dentro de uma redoma. É como se fosse algo que nos protege, que Deus está cuidando de nós. E eu creio que este é o sentimento que o profeta Irmão Branham, quando ele estava pregando essa mensagem, ele estava apontando. Justamente. Aqui no parágrafo 91, vai ser até um pouquinho meio longo aqui, mas eu quero adiantar na mensagem o princípio e o fim da dispensação gentia. Irmão Branham disse assim: Jesus disse: quando virdes a figueira com rebentos e todas as árvores com rebentos, sabeis que o tempo está próximo, ou a primavera está próxima, o verão, assim que quando virdes estas coisas aconteceres, levantai as vossas cabeças, a vossa redenção está próxima. Ou seja, há um refúgio. Há uma tranquilidade. O que você está esperando aqui de melhoras, como o senhor disse? Que melhora? Para mim não vai melhorar nada. Essa melhora do mundo não vai me colocar em um lugar melhor do que eu já estou. E é tão tremenda essa expressão que Jesus disse: levantai as vossas cabeças. Ele não estava dizendo: abaixai as vossas cabeças. Murmurai. Preocupai. Ficar deprimidos e com desalento no coração. Não, levantai as vossas cabeças. Eu posso aqui fazer um paralelo como aquele que o profeta conta daquele jovem que estava temporariamente trabalhando como um escravo lá na América. Mas ele nunca se comportou como um escravo ali. Ele andava de cabeça erguida, disse o profeta, trabalhando com muita força de vontade e se destacando dentre os demais, até que alguém quis comprá-lo e o dono disse: não, ele não está à venda. Mas você dá uma comida melhor para ele? Não. Você trata ele diferente? Ele tem uma cama melhor? Não.
Então por que ele é diferente, ele se comporta diferente? É porque aquele jovem ali, da tribo de onde ele veio, seu pai é rei. E aqui, mesmo circunstancialmente nesta condição, ele continua se comportando como um filho do rei. De um filho de rei. Então Jesus estava dizendo, quando vocês começarem a observar alguns sinais, e não eram sinais bonitos no sentido de nós observarmos, Sim. eram sinais o quê? De falência da moral das pessoas, de incredulidade tomando o coração das pessoas, de guerras, rumores de guerras e sodomismo tomando conta, a ponto eu estava até conversando com um irmão, esses dias ele me contando que na empresa que ele trabalha, eles deram um crachá para ele usar ali, com as cores que remetem àquela simbologia que é usada aí no sodomismo. Aí. Olha o nível que as coisas estão avançando. Mas Jesus disse, quando vocês começarem a observar estes sinais, levantem as suas cabeças. Sim. A redenção já está aqui. Isso. A transformação de corpo está aqui. Sim. A saída já estará mais próxima. Então, meu Bruna continua aqui, irmão Fernando. E, irmãos, hoje à noite, enquanto este mundo está corroído pelo comunismo, o mundo corroído pelo comunismo, parece que estava vivendo hoje, né? Sim. Mas é hoje, né? É a mensagem atual. Vivo, é o Espírito Santo, né? Eu estava falando com um homem há algum tempo atrás sobre uma das melhores autoridades. Eu creio que eu sabia, e quando ele falou coisas concernente a esta nação e ao comunismo, isso estremeceria você até ficar de joelho. Que coisa, correto? Como está corroído, não existe mais nada sólido, nem mesmo em nosso próprio país, dificilmente. Há somente uma coisa sólida, que eu sei que permanecerá, e é a rocha, Jesus Cristo. Nós sabemos, nós recebemos um reino, não receberemos. Aqui que nós precisamos pontuar, né, isso aqui e ver que porque é para nós isso. Claro. Né? Nós que escolhemos? Não, foi ele que escolheu nós. E recebemos. Né? E recebemos, um justamente. Nós recebemos um reino que não pode ser movido. E nesse dia, quando tudo mais está desmoronando, nós temos um fundamento sólido. O Senhor Jesus Cristo. Venham a isso, amigos. É um refúgio no tempo de tempestade. Que coisa maravilhosa, o irmão Brana disse. Olha que como a mensagem ela é tremenda, né? O teor da mensagem é o quê? Venham para este refúgio. Justamente. Qual que é o refúgio? Cristo. Sim. Qual que é a rocha? Venham Cristo. a isso. E o profeta está o quê? Ele está apontando. Eu creio que o profeta como uma sentinela ali, Isaías ele fala sobre as sentinelas ficavam onde? No alto de uma torre. Isso. Elas estavam numa visão privilegiada. E qual que era a função da sentinela? Quando ela visse o perigo... Ezequiel 33. Também. Né? Isaías 18, Ezequiel 33, e tantas escrituras que falam da sentinela, do trabalho da sentinela. Isso. Qual que era a função? Ela era colocada no lugar mais alto. Mas se ela visse um perigo, ela estava obrigada a dizer, eu vejo perigo. Sim. Então, exército, esteja pronto. Por isso que a posição da sentinela, ela estava guardando o quê? Um refúgio. Sim, sim. A cidade era murada, era um refúgio. Mas a sentinela ficava ao alto dizendo, isso está vindo um perigo. E o profeta disse, a sentinela tinha que ser alguém, um homem ali treinado. Para quê? Para discernir as coisas. Sim. Se ele ouvisse um determinado barulho, mesmo ao longe, ele deveria dizer, esse barulho é de carruagens, é um exército que está vindo. Este exército ele pode estar em grande número. Então, vamos posicionar o nosso exército assim, assim, assim. Ficarmos aqui estrategicamente posicionados para nós guardarmos o nosso refúgio. Não poderia ser qualquer homem. Não poderia. E tem mais. Né? E o profeta disse que quando ele tocava a sua trombeta, eu até tenho aqui um parágrafo aqui que eu posso até ler, na mensagem Um Som Incerto, o profeta diz exatamente, talvez eu possa até citar aqui para não ter que ler, mas o profeta diz exatamente isso. Quando ele tocava a trombeta, ele tinha que saber o que ele estava anunciando. Só que não era somente ele que tinha que saber qual que era o sonido da trombeta.
as pessoas também Sim. tinham que ser treinadas para ouvir aquele sonido. Meu Deus. Porque se ele tocasse, é hora de festa. Então, não era para o exército estar preparando para a guerra, era para a festa. Era para estar o quê? Todos aprontados, porque teria uma celebração acontecendo. Sim. Mas quando era para a guerra, não era para as pessoas estar preparadas para festar, para festejar. Era para estarem preparadas para a guerra. Aí Paulo disse, se a trombeta der o sonido incerto, quem se preparará para a batalha? E o profeta irmão Branham, na mensagem O Som Certo, parágrafo 92, ele diz assim, ó, este dia é o dia das incertezas. Mas no dia das incertezas, o que Deus está mandando aqui? E quando eu me refiro aqui, eu me refiro a todos os pregadores Sim. que estão espalhados na face da terra, que estão ungidos com o Espírito Santo para pregar a mensagem. O que eles estão fazendo? Eles estão anunciando o quê? Tocando a trombeta, dizendo o quê? A vinda do Senhor está aqui. Sim. Sim. Tem algo tomando lugar para a saída. De nada adiantaria um trombeteiro dizer assim, não, irmãos, fique tranquilo, fique descansado, porque as coisas vão melhorar, este mundo vai melhorar, porque vai vir alguém que vai mudar essas coisas. E vocês fiquem tranquilos, porque daqui a pouco, isso é uma onda que está acontecendo no mundo, a economia, e agitações e problemas, isso vai passar. Esse trombeteiro está dando o sonido certo ou incerto? Incerto. Sim. E as pessoas não podem preparar. Sim. Mas olha a graça de Deus para nós em ter nos enviado alguém, um profeta que deu o sonido certo. Sim. Por isso que o profeta disse, venham para Cristo. Sim. Sim. A todo momento a mensagem ela está chamando-nos para onde? Para Cristo. Venham para Cristo, venham para Cristo, para esta rocha. O que é rocha? É um tipo da revelação. Por isso que Jesus disse a Pedro, né? Jesus disse, quando Pedro ele confessa, ele faz aquela confissão, Jesus disse para ele, não foi carne e sangue que te revelou essas coisas, foi meu Pai que está nos céus. Eu vou dizer para você uma coisa, Pedro, sobre esta pedra Sim. eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o profeta irmão Branham disse assim, o que Jesus estava dizendo para Pedro? Que ele estava edificando a sua igreja sobre a revelação de quem ele é. Ele é o refúgio, Sim. ele é o descanso, ele é a segurança, ele é o escape, ele é a saída para nós, Sim. ele é o socorro bem presente na hora da angústia, ele é aquele que restaura, ele é aquele que nos posiciona, é aquele que nos aponta o caminho. Sim. Pode continuar a parar. Observando isso aí, o nosso sentinela, olhando como o profeta, ele tanto aponta para nós os acontecimentos, né? É o que ele vai mostrar para nós aqui, os acontecimentos, mas também os acontecimentos do mundo, a destruição, o que está corroendo o mundo, né? Mas ele aponta também que nós estamos dentro já desse refúgio. Nos próximos parágrafos aqui, o irmão Branham continua assim, ó, nós vemos os judeus agora. A Bíblia disse que Jerusalém floresceria como uma rosa. E como eles têm irrigado aquela terra, e eles também, o profeta falou e disse, naquele dia que a água viria do norte, não havia água ali, então, nem nascentes de água ali, então. Porém, nos últimos anos, surgiu um poço jorrante e está irrigando os vales, e sua irrigação é um dos maiores pontos de agricultura pela sua extensão do mundo. E todas estas grandes substâncias químicas, bem no Mar Morto, há suficientes substâncias químicas no fundo dele, que toda a riqueza do mundo não poderia comprar. Há substâncias químicas, urânio e tudo mais, bem no fundo do Mar Morto, que agora pertence a Israel, já florescendo, já na sua pátria. Aí, irmão Branham continua. A figueira dando seus rebentos. Não somente isso, porém, as outras árvores estão dando seus rebentos. A figueira seria um grande sinal, né? Claro. O principal. Né? O principal. Ou seja, muito melhor nós olharmos para Israel
para os judeus do que para o mundo. O profeta irmão Branham chega a dizer que é como um relógio Sim. espiritual para nós. Sim. E tudo isso é tão conectado que o próprio irmão Branham, ele faz menção disso, né? De que quando Israel estava já, depois da Segunda Guerra Mundial, voltando ali para sua terra, depois de 2000 anos espalhados ali, e ao som de uma trombeta, que Deus estava anunciando, volte para a terra, para que vocês se encontrem com a expiação, com o Messias. Mas antes deles encontrarem com o Messias na terra deles, o que Deus tinha que fazer conosco? Ele tinha que nos revelar a verdadeira expiação, ou seja, o 7º selo tinha que se abrir para nós. Colocar nós dentro do refúgio. Exatamente. É por isso que o profeta, em 1946, se não me engano, né, quando ele vai para a caverna ali, eu creio que é no mesmo dia, enquanto eles estavam voltando ali para a terra, estavam prestes a serem declarados, que já foi em 48, né, que a ONU reconheceu Israel como uma nação, mas naquele processo ali, Deus estava já mostrando para o profeta, tem uma mensagem para você pregar aqui para os gentios, para você prepará-los para a segunda vinda. Sim. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Ou seja, tem um refúgio para você apontar. Sim. Antes que as bombas caiam, antes que a besta assuma o controle, antes que tudo possa ruir, uma igreja vai ter que florescer. É, justamente. Então ele continua aqui, ó, a figueira dando seus rebentos. Não somente isso, porém as outras árvores estão dando seus rebentos. Os comunistas estão dando seus rebentos, ou seja, estão tomando conta, né? E vão tomar conta de tudo. O anticristo está dando seus rebentos, ele também está reunindo, tomando a posição dele, né? Aí ele não deixa isso aqui, que é maravilhoso, né? Porque ele apontou todas as árvores, mas ele disse, e a igreja de Deus está dando seus rebentos, ou seja, ela está atenta, ela está pronta, ela tem entrado no refúgio. O eleito, ele está nesse refúgio. O eleito, ele não está temendo as ações do anticristo, porque isso não é para ele. Claro. Né? O que é para o eleito? É a palavra, é a segunda vinda de Cristo. O eleito, ele está esperando. Até porque as pessoas, às vezes, elas sabem que há espíritos se movendo sobre a terra, como o comunismo e tantas outras coisas que sabemos que tem que avançar com suas agendas. Tem que tomar. Mas o profeta irmão Branham, ele sempre dizia, não tema o comunismo, tema o romanismo. Porque o comunismo é só um instrumento nas mãos de Deus. Para quê? Para fazer a vingança, para destruir o romanismo. Então, ninguém vai parar o comunismo. Mas o que está movendo, e que é o grande perigo que o profeta, ele a todo momento anunciou, é vigie o romanismo. Que ele tem uma mão invisível, que ele move todas as peças do tabuleiro. Aparência de piedade. Por quê? Porque todos os governos têm que ruir, para que haja um clamor mundial. Por quem? Por aquele que vai vir tentando se parecer, usando um nome que não é dele, para que ele possa governar as nações, que é a besta. Justamente. Mas isso, como o senhor acabou de dizer, isso não é para nós. Porque o irmão Branham diz que nós não estaremos aqui na terra quando isto tomar o controle. E nós estamos vendo as coisas aqui, todas caminhando para esse desfecho. Mas então isso nos mostra o quê? Nesse relógio espiritual que nós estamos olhando. Irmãos, está muito próxima a nossa saída. Porque o profeta irmão Branham, ele chega até a dizer, qualquer louco, hoje mesmo à noite, qualquer louco pode apertar um botão de uma bomba atômica no país X, e a outra nação olha por um radar ali e fala, estão nos atacando, vamos apertar também. E o profeta fala, se um louco, um lunático, um fanático qualquer, apertar um botão, aí estaria uma guerra de proporções catastróficas para todos. Mas o profeta irmão Branham disse assim, poderia, qualquer louco, ele fala isso na mensagem aqui, que eu também estou com o parágrafo, só incerto, mas para ganharmos tempo não vou ler, o profeta diz, qualquer louco poderia fazer isso. Poderia. Mas ele mesmo responde, mas isso não pode acontecer enquanto a senhora eleita, a esposa de Jesus Cristo, estiver sobre a terra. Algumas coisas têm que ser embrecadas. Justamente. Por que têm que ser embrecadas? Porque tem um refúgio, tem um lugar de segurança. Eu quero ler algo aqui, irmão Sérgio, antes do senhor retomar aí,
O profeta diz assim na mensagem, o som certo: há somente um som certo. Este é o evangelho. Preparar para a batalha. Ó. Que batalha? Ele está apontando para agora, para esta hora. Sim. Qual que é a batalha desta hora? Ele diz: a vinda do Senhor. Preparai-vos para a batalha agora contra o mal, quando o mal está sitiando as pessoas. Tudo está indo errado. E a vida, tudo, as Nações Unidas caindo, e as nações se rompendo, e as bombas e os lares se despedaçando, e a maternidade decrescendo, e a imoralidade no meio do povo, e a desconfiança, e as denominações inquietas e confusas. O que você deseja fazer? Esteja certo, se prepare para a batalha. Ó. Essa palavra, se prepare, preparai-vos, é uma palavra que é realmente especial. Sim. Porque se algo grande vai tomar lugar, Ó. exige uma preparação. É. Mas como as pessoas vão se preparar se elas não ouviram o som certo? Como elas vão se preparar se elas não sabem nem onde estão firmadas? É por isso que quando nós estamos firmados em Cristo, como o senhor acabou de ler o profeta dizendo há pouco tempo, essa rocha inabalável, tudo vai ruir? Vai. Mas ele não vai ruir. Sim. Tudo vai falhar? Vai. Mas ele não pode falhar. Amém. E o que estamos esperando então nesta hora? Para onde nós estamos olhando hoje, nesta noite, enquanto nós estamos aqui Sim. meditando com os nossos irmãos? Nós estamos olhando para a promessa desta hora. Sim. Tem uma promessa para agora. Ó. Qual que é a promessa para esta hora, agora? Que a qualquer momento algo pode tomar lugar. Uma transformação de corpos. Sim. Tem uma transformação de corpos sendo já operada em nossos corações. E isto é uma razão para nós estarmos seguros. Justamente. Porque, irmão Sérgio e amados irmãos, se nós não estivéssemos, de fato, olhando no centro da mensagem para esta hora, nós não estaríamos sendo movidos por Deus para o que Ele está fazendo agora. Porque de nada adiantava Deus ter feito uma promessa para Abraão, dizendo: vocês, sua mulher, terão um filho. Senhor, amém, eu creio, mas e esse corpo? Então, quando Deus prometeu para Abraão e Sara que eles teriam um filho, quem mesmo foi lá na casa deles e tratou de criar as condições para que aquela promessa se cumprisse? O próprio Deus. Sim. Ele foi lá, visitou a casa de Abraão, transformou aqueles corpos para que eles trouxessem o filho da promessa. E eu creio que eu li ainda hoje, ou ontem à noite, o profeta irmão Branham, na mensagem Jeová Jireh, dizendo exatamente isso. Ele dizendo: irmãos, nós não vamos encontrar o Senhor nos ares com estes corpos aqui. Sim, sim. Então, nós já estamos ouvindo aqui, pelo soar da trombeta, que há um encontro com Ele nos ares muito próximo. Então, o que tem que acontecer aqui? Antes disso, Transformação. os que dormem têm que se levantar. Sim. Mas nós, os que estamos vivos, temos que ser transformados. E para onde Deus está nos apontando, então? Para isso. Justamente. Tem uma transformação aqui. Como vai vir essa transformação? Ela vai vir. Ela já está aqui. A palavra nos transformando, a palavra nos guiando, a palavra nos posicionando, né? Para que nós estejamos realmente olhando para onde importa. Sim. E não olhar para as coisas que para trás estão ficando, para coisas naturais, e entender que um grande poder sobrenatural está nos guiando a uma fé perfeita. É o que o próprio Jesus apontou para nós, olhar para a figueira, né? Você acabou de ler exatamente isso. Vamos olhar para quê? Vamos olhar para as Que sinal? ações, para as ações do comunismo? Se nós começarmos a olhar para as ações do comunismo, nós vamos embolar com ele, Vamos virar políticos. não é? Justamente. Se nós formos olhar para as ações do anticristo, nós vamos embolar com eles também. Mas vamos olhar para a figueira e vamos receber isso, porque gerar o filho, como o senhor estava dizendo, é depois de novo corpo. Né? E o encontro nos ares é justamente gerar um filho. Eu me refiro aqui sobre essa questão do virar políticos, quando eu me referi, é porque é o que o profeta disse. Sim. O profeta disse assim, que no tempo dele, muitos denominacionais
nos dias do profeta, eles estavam muito preocupados com o comunismo. Eles estavam, olha o comunismo, olha o comunismo. E o profeta Irmão Brandes estava dizendo assim que aqueles mesmos homens, eu creio que um dos patrocinadores dele, até David Duplessis, se não me engano, não sei se é assim que se pronuncia, ele mesmo, um grande líder ali de uma denominação, enquanto ele estava, cuidado com o comunismo, ele estava indo lá em Roma e beijando a mão do líder máximo da Igreja Católica Romana. E o profeta disse que ele era um pentecostal. E o Irmão Branham estava chamando a atenção, dizendo, olha como que eles estão com o foco desajustado. Sim, sim. O comunismo, é claro que nós sabemos o que o comunismo prega. Sim. E isso é claro que está totalmente contrário àquilo que nós cremos. Sim. Mas qual que é o grande perigo? O romanismo. Concílio Mundial de Igrejas. Algo que está tomando lugar. E muitos aí que estão preocupados com o comunismo já estão totalmente, já receberam a marca da besta. Sim. E nem sabem. Irmão Sérgio, vamos ler aquela escritura que nós havíamos falado aqui. Eu creio que o tempo já está indo, né? Passando. E nós gostaríamos de ler aqui, irmãos, uma escritura que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu creio que está bem conectada, podemos usar assim essa palavra, àquilo que nós estamos meditando nesta noite. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Agora, quando o apóstolo Paulo, que era um profeta também, ele estava escrevendo isso àquela igreja, ele disse assim, acerca dos tempos e das estações, eu não preciso de vos escrever, como nós estávamos dizendo agora há pouco, irmão Sérgio. O que Paulo havia acabado de pregar para aquela igreja? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Paulo, sendo um profeta, ele estava apontando para que algumas coisas vão estar tomando lugar de forma sobrenatural quando chegar aquele momento. Tremendo, e que as pessoas talvez não vão saber, mas você vai saber. Que há um alarido, há uma voz de arcanjo, há uma trombeta de Deus. Então ele está dizendo, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Mas onde nós estamos? Num refúgio. Sim. Vai vir como um ladrão. Se você está num refúgio, o ladrão, e aqui nós estamos usando como um tipo, né? Sim, sim. Jesus mesmo disse, se o pai de família soubesse a que hora da noite viria o ladrão, ele iria se preparar. Jesus não usou essa parábola, a mesma que Paulo está usando, como um ladrão. O ladrão, o que ele tem que fazer? Ele surpreende. Para que ele tenha êxito ali, ele surpreende. Mas Paulo está dizendo, eu não vou escrever para você sobre os tempos e as estações, que você já está avisado, você não vai ser surpreendido. Você está no refúgio. Ele diz assim, pois quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Que coisa. Isso nós até comentávamos, né? Sim. Que essa escritura, quando a verdadeira igreja de Jesus Cristo, a noiva eleita, já estiver indo embora, poucas pessoas talvez notarão a ausência deste povo que estava neste refúgio. Justamente. E o senhor até comentou muito bem, dizendo exatamente isso, que muitos vão continuar comprando, vendendo, edificando. Justamente. E as pessoas vão pensar, não, está tudo normal. Aí vai vir alguém que vai pregar uma paz Isso. e vai dizer, não, agora vai ter paz, porque agora eu vou governar todas as nações. Tudo resolvido. Vai ficar as tudo dívidas resolvido, pagas. dívidas pagas, e não se preocupe com as dívidas, com o FMI, com tantos instrumentos aí que existem. Não, eu pago tudo, porque eu tenho ouro. O que vai acontecer? Lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Que bênção, hein, Que irmão? coisa. Que segurança, hein? Sim. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas.
Não durmamos, pois, como os demais, Ó, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, de novo, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira. ó, Ou seja, você está guardado num refúgio. livre. Você está livre. Maravilhoso. Você não tem que se preocupar com a repentina destruição. Sim, sim, Você não tem que se preocupar com as coisas terríveis que ainda vão sobrevir, sim. porque você não foi predestinado, você não foi destinado para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Que coisa maravilhosa. É a palavra trazendo para nós o conforto, né? Isso aqui é a mesma coisa que João sentia estando com sua cabeça no peito de Jesus. Quem, ouvindo esta palavra, não se sente seguro, né, irmão Fernando? Que eleito que não se sente seguro? Esse eleito, ele realmente não precisa se preocupar com o que vai acontecer com o mundo, com as coisas do mundo, mas sim está atento, como Paulo acabou de dizer, vigiando, né, o que está acontecendo agora. Porque o irmão Branham, só terminando isso aqui, ó, Fica à vontade. ele terminando o parágrafo 97, ele disse assim, ó, e a igreja de Deus está dando os seus rebentos, ou seja, ela está também, né, se alvorando para o que está acontecendo. Ela está esperando o grande acontecimento, porque há um grande acontecimento acontecendo agora mesmo, né? Então ele disse assim, ela está florescendo em seu poder novamente. A lagarta comeu parte dela, o gafanhoto comeu parte dela, a locusta comeu parte dela, o pulgão comeu parte dela, porém Deus disse, ela viverá novamente. Ela está dando os seus rebentos agora. Ela está tomando o poder de Deus agora. Para quê? Para que ela não passe por todos esses acontecimentos que irão acontecer. Que nós possamos ouvir a voz de Deus. E não as vozes, não que nós possamos estar dentro do acontecimento da palavra, no sentido de que Deus está movendo agora mesmo para poder trazer-nos, né, a um corpo ao qual Ele está. E eu imagino, irmão Fernando, e creio, não imagino, mas imaginar com o intelecto, né? Crer aqui com o coração, com a alma. Eu creio que o maior desejo dele é nos colocar naquele corpo. Com certeza. Né? Já está tudo pronto. O que precisa preparar? Eu. Sim. Eu preciso estar E a nessa preparação plataforma. está aqui. Sim, justamente. Tudo, né? Tudo está tudo aqui. que nos Os prepara. materiais para construir essa noiva, disse o profeta. Eu creio que na Justamente. mensagem do casamento do Cordeiro ele diz, estão aqui. É a palavra, o dores de parto, uma dessas duas mensagens, ele diz, o material para construir está aqui. Sim. Então a palavra, ela é muito mais, às vezes, do que as pessoas possam dimensionar. Sim. Justamente. Receber a palavra é receber o refúgio, Sim. é receber a segurança. Eu creio que essa expressão que nós lemos aqui de 1 Tessalonicenses 5, quando Paulo disse assim, Deus não nos destinou para a ira. Você já parou para meditar um pouco Que nisso? coisa. Saber que Deus não te destinou para que você possa passar pela grande tribulação? Meu Deus. É tremendo demais. Né? Ou seja, houve algo, houve uma graça aí, houve um poder, houve um favor imerecido que foi manifestado a nós, que antes dessas coisas tomarem lugar, tem um rapto, Sim. tem uma saída súbita. Sim. Para quem? Para quem já está escondido, no pavilhão, no lugar secreto. Sim. Eu creio que estamos chegando ao final, então, aqui do nosso tempo, né?
e que Deus possa vivificar essas palavras em cada coração, porque realmente a palavra, quando ela é vivificada em nossos corações, ela produz resultado. Sim, justamente. Ela produz, de fato, esta segurança Sim. de saber que nós estamos em uma torre forte, Sim. em um lugar guardado por Deus, que é Ele mesmo. Justamente. Não é verdade? Nós temos aqui as participações dos irmãos. Antes de lermos a lista, o pastor Vilaça está comunicando a sua audiência aqui, não pôde estar aqui hoje, estava acompanhando o pastor ali em um exame, lembrando aqui de orar sempre pelo pastor, pela sua saúde, para que Deus possa restabelecê-lo, e o pastor Vilaça estava ali acompanhando o pastor, portanto não pôde estar aqui. A irmã Lúcia também aqui está comunicando a sua audiência, a irmã Lúcia e a irmã Zélia em Betim. Amém. Vamos então à lista aqui, irmão Leonardo também de Nova Serrana, comunicando aqui a sua participação. Se alguém mandar aqui, nós podemos ler depois. A irmã Isabel está comunicando aqui a sua audiência, a irmã Isabel lá da Alemanha. Realmente é um canal abençoado, que Deus ainda permite, né, a internet. Sim. Alguém da Alemanha, mesmo lá na Europa, tão distante, em outro fuso horário, talvez 5 horas à frente, ou 4, não sei, mas podendo estar aqui em companheirismo conosco. Que Deus abençoe a irmã Isabel e a sua família. O irmão Vanderlei, a irmã Elizabeth também de Belo Horizonte, a irmã Lohane Vilaça, a irmã Rosa e Cris Amaral, Geralda Guimarães, o irmão Adelson, nosso companheiro aqui, também acompanhando em Belo Horizonte, o irmão Emerson Santos e família, o irmão Telmo, a irmã Márcia e o William Samuel, Carmen de Jesus e Tiago José, João Marcos e Sara Amaral, a irmã Lurdinha, todos esses em Belo Horizonte, o irmão Elvésio e a irmã Nilce em Betim, Sônia Ramos e Eliane Sarmento também em Betim, o irmão Valdir da Rocha em Brasília, Luciano Vieira, Miguel Vieira e Caleb Vieira em Contagem, irmão Sebastião, o irmão Robson e a irmã Osana em Esmeraldas, Solange e Lucas Gabriel, e Geralda Paula em Ibirité, irmão José Mauro Gomes e Terezinha Gomes em Juatuba, o irmão Célio em Ouro Branco, o irmão Rolf, a irmã Ivanilde e a irmã Evelyn em Piracicaba, São Paulo, o irmão Rogério e a irmã Sueli, irmão Donizete, Stefane, Antônio e família em Ribeirão das Neves, Adriana Silva, irmão Roberto e Wesley em Santa Luzia, Thaís Ferreira, irmã Rose, Daniel e Rosileia em Vespasiano. Tem mais alguém aqui? O irmão... O senhor saltou aqui em Belo Horizonte, é a família do senhor, irmã Poliana? Eu soltei? Saltou. Me perdoe, então. Minha esposa, então, os meus filhos, realmente eu pulei aqui. O irmão Zezinho e a sua esposa em Vespasiano, o irmão Antônio em Ouro Branco, creio que já anunciei aqui também o irmão Leonardo. São esses, então, que acompanharam conosco, e que Deus possa abençoá-los a todos em nome do Senhor Jesus Cristo, sabendo que todo o propósito da palavra de Deus para este tempo é nos aprontar, Justamente. nos preparar para este grande momento que nós tanto almejamos, Sim. que é a nossa saída. Sim. Deus os abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe o irmão Fernando. Amém. Até uma próxima oportunidade. Amém. Se Deus assim nos permitir. Deus abençoe então a todos, irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo. Domingo agora, Santa Ceia do Senhor, a partir das 17 horas, para o grupo, creio que é Ibirité. grupo 2, né, de Ibirité e outras regiões aqui que agora não me recordo em detalhes, mas os irmãos já estão familiarizados. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. I pledge this morning to Him with all my heart Eu prometo esta manhã a Ele, de todo o coração, that by His help and by His grace, que pela sua ajuda e pela sua graça, I pray that I'll seek daily, without ceasing, eu rogo que eu busque diariamente, sem cessar, until I feel every one of these requirements flowing in this little old statue of mine. até que sinta cada uma destas exigências fluindo nesta minha pequena estatura.
till I can be a manifestation of the living Christ. até que eu possa ser a manifestação do Cristo vivo.